寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. E entre Tailândia e Singapura, Tailândia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados aí à Primeira Guerra Mundial, inclusive o Plek Phibun, que foi um soldado tailandês que participou aí ativamente da Primeira Guerra Mundial. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, hoje vamos falar sobre a ocupação tailandesa na Alemanha em 1918. Pois é, se vocês achavam que um país da Ásia não poderia ocupar um país da Europa, vocês estão enganados. Mas eu até entendo que muita gente imaginava que se fosse um país asiático ocupar um país europeu, ou seria o Japão ou seria a China. Nenhum outro estava pensando, nenhum outro aí seria, alguém ia imaginar que isso ia acontecer, ainda mais com a Tailândia ocupando a Alemanha. Pois é. Mas não se preocupem que eu vou explicar todo o prelúdio, porque só a ocupação foi um negócio bem relativamente rápido, beleza? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Em abril de 1917, quando o presidente dos Estados Unidos acabou declarando guerra aos impérios centrais, a Alemanha, Bulgária, Áustria-Hungria, o Império Otomano, o rei da Tailândia, o rei Vajirabhadra, ele pensou aí diversas vezes, porque inicialmente basicamente quase durante todo o conflito, a Tailândia se manteve neutra, porque eles sabiam que eles eram extremamente mal equipados, extremamente precários, tanto na questão financeira quanto na questão logística, e eles sabiam que a Tailândia era um país atrasado. Mas ao mesmo tempo isso fez com que ele pensasse: peraí, a gente é atrasado porque a gente não está andando com as pessoas certas. E isso se deve também, devido a diversos tratados entre a Inglaterra e a França, que os tailandeses fizeram, ou para não ser invadidos, ou para acabar ferrando a França, ou para acabar ferrando a Inglaterra, e manter o território intacto. Só que isso fez com que a Tailândia assinasse diversos tratados que não beneficiassem os mesmos. Então ele pensou que se a Tailândia entrar na guerra, eles poderiam sim, de certa forma, alavancar o país e ter aí uma certa ajuda, e também estar em posição de destaque ao lado aí das potências ocidentais, que naquele momento era justamente a Inglaterra e a França. Então, em julho de 1917, o rei, sem pensar duas vezes, acaba declarando guerra aos impérios centrais e entra oficialmente na guerra, e já confiscando um total aí de 12 navios alemães que estavam parados nos portos tailandeses. E com isso ele acaba mandando uma força expedicionária com um total de 1.284 soldados e um contingente relativamente bacana aí da Força Aérea Tailandesa. E quando eles chegaram ali na Europa, mais precisamente na França, eles foram treinar. Na verdade, a Força Aérea Tailandesa foi treinar com a Força Aérea Francesa, com a Força Aérea Inglesa, justamente porque os aviões da Tailândia eram precários, eram sucata, e também tem o fator de que o ar da Tailândia, o clima tailandês é diferente aí do clima europeu, tem toda essa questão de vento, de correnteza no ar. Então existem uma série de fatores que faz com que
a Tailândia precisa se adaptar aos céus europeus, e sem contar também, né, a própria questão aí da temperatura, a questão aí dos aviões que eram completamente diferentes. Então tinha toda essa série aí de questões. Porém, como eu já disse, a força expedicionária chegou e já foi direto ali para pancadaria, terra é terra, tiro é tiro. Então não tem muito aí não tem muito segredo. E eles não estavam sozinhos, né? Eles estavam combatendo ao lado dos ingleses e dos franceses, e lógico, sobre a própria bandeira. Então, guerra vai, guerra vem. Nas últimas semanas aí de 1918, a Força Aérea Tailandesa já estava apta a participar da guerra, e um total aí de 95 pilotos chegaram aí a voar nos céus europeus durante a guerra. Eles não foram abatidos, mas também não tem registro aí se eles abateram alguém, mas eles estavam lá. E em 1918, né, quando a Alemanha acaba assinando o armistício, né, as potências da Tríplice Entente acabam ocupando aí a região esquerda do Reno, que é esse local aí que vocês estão vendo aí no mapa. E a Tailândia também, pois é, vocês estão vendo as bandeiras aí. E se vocês ampliarem bastante, eu vou ampliar a imagem para vocês, a Tailândia aparece aí um pequeno paizinho, pequeno paizinho. E esse lugar em vermelho aí que a Tailândia estava ocupando, e se tirar o zoom, é um lugar extremamente pequeno, mas ainda assim os tailandeses estavam marcando presença lá. E eles passaram a ocupar a partir de dezembro de 1918, e essa áreazinha aí tinha um total aí de 20 mil pessoas. E qual era a função da Tailândia aí nessa área? Era simplesmente manter a ordem pública. Eles basicamente eram policiais, né? Estavam fazendo trabalho aí de policial. E a questão aí, né? A base, o quartel-general tailandês, eles acabaram pegando um hotel para isso, né? Porque além do espaço, do conforto, estava perto aí de uma linha de trem, uma estação de trem. E naquele tempo, né, o trem era tudo. Então, se precisasse de comida, de roupa, de arma, mandar a pessoa para lá, para cá, receber pessoas, era o esquema e já estava tudo ali. E apesar disso tudo, né, apesar dos tailandeses ocuparem aquela área, não era algo hostil, né, os civis alemães não hostilizavam. Também os soldados tailandeses não têm denúncia, né, de abuso contra as mulheres, abuso de autoridade, apenas aí algumas brigas aí bem pontuais. Só que tem um pequeno problema, né? Como é que funcionava a comunicação entre os tailandeses e os civis alemães? Porque os chineses tinham contato com os alemães, então eles sabiam falar, muitos chineses sabiam falar alemão. Os japoneses a mesma coisa, mas e os tailandeses? Pois é, os tailandeses tinham que depender de dois franceses. Um francês que vinha da Indochina, que tinha contato com os tailandeses e sabia tailandês, e o outro francês que estava ali na Europa, que sabia falar alemão. Então, o francês que falava tailandês falava com o francês que falava alemão. Ficava realmente um telefone sem fio. 3 pessoas para falar com uma pessoa, né? Que no caso seria um civil alemão. Então, a partir desse momento, né, os tailandeses ocuparam essa área, e eles ficaram até o dia 19 de julho de 1919, onde eles também acabaram participando do desfile da Marcha de Vitória em Paris, né? O exército tailandês desfilou por lá. E sem contar que também os tailandeses participaram da conferência do Tratado de Paz de Versalhes. Então os tailandeses aí tinham aí já haviam tido uma boa reputação. E vocês devem estar pensando, tá, Bruno, pera aí, você falou disso, daquilo, mas e os tailandeses? Eles tiveram alguma baixa? Sim, os tailandeses tiveram 19 baixas, mas não foi na guerra. Como assim não foi na guerra? Calma lá. Eles tiveram 19 baixas em tempos de guerra, mas não por causa de ferimento, não por causa de
fogo amigo, mas sim por causa da gripe, né, da pandemia da gripe espanhola, que acabou mandando 19 tailandeses aí empacotados para casa. Então, meio que esses 19 tailandeses acabaram retornando, né, cremados, mas já vamos falar dele. Em 1920, a Tailândia ela acaba sendo um país fundador da Liga das Nações, que era basicamente uma ONU antes da Segunda Guerra Mundial, que assim como a ONU atual, essa Liga das Nações não servia para nada. E em 1925, a Inglaterra e a França começaram a refazer alguns certos tratados, colocando a Tailândia em pé de igualdade aí com eles. E tem uma curiosidade, na Tailândia, durante a Primeira Guerra Mundial, teve um soldado chamado Plek Phibun. E esse soldado eventualmente viria a dar um golpe de Estado na Tailândia em 1932 e governar aí até meados aí dos anos de 1950. Pois é. E já retornando aí aos soldados que foram empacotados, esses 19 soldados, eles estão, entre aspas, enterrados em um monumento, né, criado em um parque em Sunaluang, algo assim, bem no centro de Bangkok, que é um monumento aí em homenagem a esses 19 soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial, né? Que teoricamente o país estava ali em guerra até o Tratado de Paz, aí, a Conferência de Paz de Versalhes. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e eu acredito que esse monumento também foi feito mais para eles provarem que eles estiveram ali na Primeira Guerra Mundial. E seria interessante saber onde que as cinzas desses 19 soldados realmente estão, né? Se elas foram concretadas junto ali ou se foi aberto um espaço e aí eles acabaram sendo trancados, fechados ali. Bem, enfim, né? Eu não consegui encontrar informação disso, mas sabe-se que eles estão literalmente lá dentro desse monumento. Não só escrito, mas também como seus restos ali, suas cinzas estão lá. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Vocês já tinham ouvido falar da ocupação tailandesa na Alemanha? Vocês já tinham ouvido falar que algum país da Ásia, um país periférico da Ásia, poderia chegar a ocupar um país nobre da Europa? Pois é. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Me siga no Insta nas minhas outras redes sociais, beleza? O link vai estar aqui na descrição. Enfim, falou e fui!